Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Eringer Costa. Vou apresentar para vocês aqui hoje de maneira sucinta o artigo submetido à 30ª edição da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Eu sou docente na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e esse artigo ele é um desdobramento da minha dissertação de mestrado, ainda que atualmente eu já tenha concluído o processo de doutoramento. Eu achei pertinente submetê-lo pela relevância da discussão, né, desse simpósio temático proposto pelas professoras Cibele e Sheila. Esse artigo se intitula Além do Regional, a heterogeneidade de formações e instrumentos aplicados à performance do choro na passagem do século XIX ao XX. E durante o mestrado, que foi conduzido sob orientação da professora Luciana Requião, eu desenvolvi a pesquisa com o apoio financeiro inicialmente da CAPES e posteriormente da FAPERJ. Eu não vou falar muito especificamente sobre essa pesquisa, para não fugir o tema da apresentação, mas eu acho interessante colocar alguns aspectos, alguns pontos de maior relevância a respeito da pesquisa de mestrado para uma maior contextualização do artigo, uma vez que ele nasceu justamente dessa pesquisa. Nessa pesquisa eu busquei compreender como vibrafonistas, o processo de aprendizagem de vibrafonistas que se dedicam à performance do choro, né? Então essa foi a principal intenção da pesquisa. E aí eu pude perceber durante a condução desse processo um papel de mediação que esses instrumentistas assumiam, em boa medida por conta das diferentes trajetórias do instrumento e desse gênero musical no Brasil, né, e as diferentes formas de vinculação, principalmente com o ambiente acadêmico, que é o principal espaço de formação desses instrumentistas, desses vibrafonistas. Ou seja, o puro instrumento está muito vinculado aos ambientes formais de ensino de música. Existe entre os meus interlocutores vibrafonistas, né, eles todos foi uma unanimidade a passagem por essas instâncias de formação. Então a gente percebe que, de um lado, o vibrafone associado no Brasil às instituições formais de ensino se apresenta como um agente endógeno em relação a esses espaços, né? Já o choro foi forjado a partir da prática de músicos populares, né? É um agente de fato exógeno, ainda que essas relações, esse diálogo com a academia tenha se intensificado nos últimos anos. Bem, eu falei durante a pesquisa sobre diversas dimensões de mediação, né, as quais esses instrumentistas se sujeitam por buscar uma aproximação entre o vibrafone e o choro, né, por conta dos motivos já abordados, mas aqui eu vou focar especificamente nessa dimensão que está em destaque aí da tradição e da inovação, né? Isso mais especificamente voltado para o pensamento acerca da instrumentação, né, tradicional e daquela instrumentação que não se insere nesse padrão tido como tradicional para a performance do gênero choro, né? E obviamente o vibrafone faz parte, ele entra aí nesse rol de instrumentos que não estão vinculados a essa tradição do choro. Aqui tem em destaque o capítulo, né, com o título do capítulo que eu abordei especificamente essas questões na tese, na dissertação de mestrado. E aqui eu já entro um pouquinho no diálogo com os interlocutores e com os processos, os procedimentos, a metodologia de pesquisa, né? Nessa pesquisa eu realizei entrevistas semi-estruturadas com 3 chorões. E os chorões, para quem não sabe, é um conceito complexo, né? Mas eu sucintamente poderia defini-los aqui como pessoas envolvidas não só com a performance do gênero do choro, mas também afetivo e socialmente com aquele contexto de prática, né, com aquele repertório, com tudo que está associado a essa performance do choro, né. Entrevistei também 8 vibrafonistas que se dedicam à performance desse gênero musical, né. Então, além dessas entrevistas semi-estruturadas, eu conduzi uma observação participante na roda de choro do Bar do Salomão, na cidade de Belo Horizonte. Esse Bar do Salomão ele recebia, né, no contexto pré-pandêmico, 2 rodas semanais, né, cujos integrantes circulavam em torno de um mesmo núcleo, de um mesmo grupo, né. Eu acabei acompanhando aí esse grupo nesses dois encontros semanais durante um certo período. Eu entro aqui já, e essa é a fala que abre o artigo, né, submetido, que é a fala do Fábio, pandeirista da roda do Bar do Salomão, e ele falando justamente sobre a instrumentação que ele toma como tradicional para a performance desse gênero musical.
Ele coloca assim: a formatação para mim é essa: violão de 6 e 7 cordas, cavaco centro, bandolim, flauta e pandeiro. E aqui ele está se referindo claramente a um padrão de instrumentação que os chorões costumam designar como regional, né? O regional de choro é um padrão de instrumentação, um padrão para performance desse gênero musical, que pressupõe, via de regra, a existência do violão de 6 cordas, violão de 7 cordas, o pandeiro e o cavaquinho, né? Associado normalmente, via de regra, a um instrumento solista, né? E essa fala do Fábio, longe de representar uma exceção no meio, né, ela representava, na verdade, um lugar comum, né? Todos os interlocutores, isso eles foram unânimes mesmo em ressaltar, né, vinculavam a tradição do choro, né, a essa padrão, né, essa formatação do regional, né? Então, de fato, ele é compreendido como, para esses interlocutores, né, foi compreendido como a formatação tradicional por excelência para a performance do choro. Então, o Madeira coloca assim: então, o conjunto básico da formação de choro são as cordas, né? Cavaquinho, bandolim, violão de 6 cordas, violão de 7 cordas, pandeiro, né? Aqui você vê que a estrutura permanece, né? O pandeiro, violão de 7, violão de 6 cordas e o cavaquinho. No caso, ele cita o bandolim como instrumento solista, né? O Fábio reforça o papel e a importância do violão e pandeiro para essa compreensão da tradição, né? Eu já vi um grupo, olha só que loucura, eu já estava tocando em um grupo tradicional aqui de Belo Horizonte, violão, pandeiro, etc. O Hendrick reforça também, né, todos esses elementos. Ele coloca assim: bem, idealmente, se você tem um choro tradicional, você deve ter um violão 7 cordas, cavaquinho, pandeiro, outro violão, e você precisa apenas de um instrumento melódico. Você sabe, você pode ter bandolim, flauta, clarinete, ao menos um, ou talvez outro, e é isso. Esse é o regional clássico, e tudo mais é adicional. Também reforça essa importância do pandeiro, dos violões 6 e 7 cordas e do cavaco para a configuração do regional equatorial. Já o Arthur coloca assim: quando a gente faz uma roda, a gente procura manter aquela forma mais de regional, antiga, com 2 violões, o de 7 e o de 6, cavaquinho, pandeiro e solistas, a mesma ideia, né? A gente costuma fazer com bandolim e flauta, isso no caso ele falando dos instrumentos solistas. A base do conjunto geralmente é essa: 2 violões, cavaquinho e pandeiro. Tem gente que faz com violão só. E de solo entra um monte de coisa: flauta, bandolim, trombone, acordeon, cavaquinho sola também, violão sola também. E a Natália, vibrafonista, coloca assim: a instrumentação tradicional de choro é violão, violão 7 cordas, cavaco, bandolim e flauta. E alguns outros instrumentos de sopro. Mais característicos eu acho flauta, né? Mas outros sopros também. Esqueci do pandeiro, riso. Então a gente vê aqui que tem uma estrutura em torno do pandeiro, do cavaco e dos 2 violões, né, somados, aliados a um solista, como na compreensão, não só na compreensão do regional, mas na compreensão da instrumentação tradicional do choro, né? Isso é muito importante porque diz respeito ao objeto, né, desse trabalho, que é justamente traçar paralelos, né, para tentar perceber as consonâncias e as dissonâncias entre o discurso dos meus interlocutores a respeito da tradição e aquilo que diz a literatura a respeito do tema, né? Então, realizo uma análise histórica do processo de surgimento do choro com base na literatura, destacando os instrumentos característicos da sua performance no período de concepção e, concomitantemente, verificando convergências e dissonâncias em relação à instrumentação tomada por meus interlocutores, como aquela vinculada à tradição do gênero. E aí é importante destacar que na literatura não há um consenso em relação a esse marco de origem, ao suposto marco de origem, né, do choro como um gênero musical autônomo, mas existe um consenso de um certo período, né, em que esse gênero teria se manifestado de tal maneira, né, em sua autonomia, que vai ali da segunda metade do século XIX ao início do século XX. Então, esse período de transição entre os séculos XIX e XX, que é compreendido, via de regra, como o período de maior relevância para a concepção desse gênero musical. E aí, de que maneira que eu dialogo com a literatura? Eu trago várias referências, né, da bibliografia, uma bibliografia pertinente, né? Mas o principal livro de referência é o livro do Alexandre Gonçalves Pinto, chamado O Choro, né? Reminiscências de Chorões Antigos. Isso porque é um livro que ainda é uma grande referência, ainda que hoje haja já uma literatura um pouco mais recente a respeito dessa prática do choro nesse período de transição do século XIX para o século XX,
mas ele permanece, né, e normalmente essa literatura dialoga com o livro do Alexandre Gonçalves Pinto, porque de fato ele faz uma espécie de inventário da prática do choro no Rio de Janeiro, justamente nesse período, né, e por ser um livro muito antigo, ele é um dos poucos, né, que até então se dedicaram, né, a essa empreitada, né. Então a gente percebe, né, o livro foi escrito em 1936, mas como ele se remete aos chorões antigos, né, trazendo isso inclusive no subtítulo do livro, a gente tem aí justamente essas pessoas que lidavam com a performance do gênero durante essa passagem do século XIX para o século XX. E aqui eu faço uma análise mais quantitativa mesmo, que está presente das informações presentes no livro, né? Eu trago o total de instrumentistas por instrumento, então o foco aqui é no instrumento, não nos instrumentistas, né? Que são, no livro do Alexandre Gonçalves Pinto, o total de instrumentistas coletados foi 359, eu faço também essa análise, trago isso para o artigo, mas aqui nessa tabela, nesse gráfico, o que a gente vê são a lista de instrumentos ao qual esses instrumentistas se dedicavam, né? E é importante colocar uma ressalva metodológica, né, que eu usei exclusivamente os instrumentistas que estão citados nos subtítulos, né, cujos nomes estão transcritos nos subtítulos das seções do livro, tal como organizado pelo Alexandre Gonçalves Pinto. Quem conhece o livro sabe muito bem como ele faz essa estruturação, né? Normalmente o título dos tópicos, né, já é o nome de um chorão, né, ou de uma chorona. Falo mais chorão porque são muito poucas mulheres, ele cita somente 2. Então, a gente percebe que eu fiz esse recorte, né, essa opção por trazer somente esses musicistas que são citados nos subtítulos, porque muitos dos que ele cita no corpo do texto, ele não relata os instrumentos aos quais esses instrumentistas se dedicavam, a performance né? Então, é por esse motivo que eu opto por essa exclusão dos instrumentistas que ele cita no corpo do texto, mas trago aí todos esses outros que ele cita nos subtítulos, né? E aí a gente vê que tem uma predominância de violonistas, né? E aqui é importante ressaltar também que o total de instrumentistas por instrumento é 439, né? Muito diferente desse número de 359 instrumentistas que ele relata. Isso porque alguns instrumentistas se dedicavam a performance de mais de um instrumento, né? Então, por isso essa discrepância, essa descontinuidade entre o número de instrumentistas e o número de instrumentistas por instrumento, né? Que aqui o foco está no instrumento. Então, a gente tem o violão executado por 118 instrumentistas, a flauta 94, a voz 68, o piano 22, cavaco 20, oficleide 18, trombone 15, saxofone 11, bombardino 11, trompete, pistão 10 e por aí vai. Bem, aqui já é a parte da análise mais propriamente. Eu trago um pouquinho, justamente nessa tabela onde eu represento essas continuidades e descontinuidades, né, entre os discursos dos meus interlocutores e aquilo que foi verificado na literatura, tanto em relação às instrumentações, né, quanto aos instrumentos utilizados nesses tempos imemoriais, né, ao qual se reporta a tradição do choro. Bem, entre os meus interlocutores, né, como eu já disse, os regionais foram unanimemente evocados como a instrumentação tradicional para a performance daquele gênero. Na literatura a gente vê que nesse período inicial não usava-se, né, tanto a performance do choro, na verdade não existia, né, essa tradição do regional, essa formatação do regional como padrão de instrumentação foi se firmar ali ao longo das décadas de 1930 e 1940, né, até então o que se existia de mais próximo dos regionais eram os grupos de pau e corda, que são apontados inclusive como embrião dessas formações dos regionais, mas em sua maioria não contavam com a presença, não pressupunham a existência de um pandeirista ou de um violonista dedicado à performance do violão de 7 cordas. Né? Esses instrumentos entraram aí, se fixaram no cotidiano da performance do choro, principalmente a partir da década de 1930. Isso não quer dizer que não houvesse anteriormente esse período instrumentista que se dedicava a essa performance em vínculo ao choro, mas que não era uma regra, não era algo pressuposto. Né? E aí é importante colocar também as bandas de música, né, que eram
um espaço muito importante, não só da performance, para a performance do gênero choro nessa passagem do século XIX para o século XX, isso na literatura, né, a gente percebe de uma maneira muito clara, mas também é apontado pelo próprio Alexandre Gonçalves Pinto como um espaço de formação muito importante dentro dessa aprendizagem do choro, né, no que se refere à aprendizagem do choro. Então, era um espaço muito importante também nesse sentido. Entre as bandas, a que mais se destacou foi a banda do Corpo de Bombeiros, especificamente aquela regida pelo maestro Anacleto de Medeiros, né, mas tinham várias outras, inúmeras bandas que se dedicavam à performance desse repertório que posteriormente veio a ser conhecido como choro, né. E você tem a figura dos pianistas também, que é muito importante e que normalmente não são associadas à tradição do choro, né, pelo menos não espontaneamente, né, pelos instrumentistas, por esses instrumentistas com os quais eu interagi no campo, né, e nas entrevistas, e duas figuras emblemáticas aí de muita importância para a consolidação do gênero enquanto tal, é a figura da Chiquinha Gonzaga e do Ernesto Nazaré, né, por exemplo, que tem um papel muito importante na história, na formatação do choro como um gênero autônomo, um gênero particular com suas idiosincrasias. Bem, entre os instrumentos, é interessante notar o que está em branco são as continuidades, né, aquilo que tem em comum nos discursos dos meus interlocutores e na literatura, né? Mas aqui a figura do objeto, né, o pandeiro, o instrumento, pandeiro, violão 7 cordas, trazem alguns elementos interessantes para a análise, né? Somente um pandeirista é citado pelo animal, por exemplo. O animal é o nome como as pessoas se referiam a Alexandre Gonçalves Pinto, o autor do livro O Choro, né? Esse pandeirista é o Luiz Cacherim, é o único instrumentista, o único pandeirista citado por esse autor, né, como em suas reminiscências dos chorões antigos, né? O pandeiro que é indispensável na fala dos meus interlocutores para essa performance tradicional do choro, né? O violão 7 cordas também, ele é muito pouco citado, né? Na verdade ele não é citado pelo Alexandre Gonçalves Pinto e já é pressuposto, né, como um instrumento de presença indispensável no regional moderno, né, contemporâneo, isso na fala dos meus interlocutores também, né. Aí a gente tem o bandolim e o acordeon, que aparecem muito, né, na fala desses músicos com os quais eu interagi, mas não se mostram tão presentes, né, ou não se mostram presentes de fato, como é o caso do acordeon, nas referências do Alexandre Gonçalves Pinto e em outras referências também da literatura que existe, né? Fala-se desses instrumentos, obviamente, nesse período, né, da passagem do século XIX para o século XX, mas não com tamanho de destaque quanto é dado nas referências mais contemporâneas a essa tradição, sobre essa tradição. É interessante falar também sobre o ophicleide, né, que é um instrumento que entrou em desuso, né, e que é muito reverenciado na literatura, em relação à performance do choro nesse período, né, ao qual eu estou aqui me reportando. É interessante perceber, vou voltar aqui só um pouquinho para mostrar para vocês, que o ophicleide ele é um instrumento de sopro, né, o segundo instrumento de sopro mais citado, né, pelo Alexandre Gonçalves Pinto, né. Ele só fica atrás ali da flauta. Entre os instrumentos de metal, ele seria o mais citado, né, mais que o trombone, que o saxofone, que o bombardino, enfim. Então você tinha realmente uma presença do ophicleide, uma presença muito marcante, e isso acabou se perdendo por conta do instrumento não ter sido atualizado na performance do choro. E aí, por fim, e no segundo momento e por fim, né, o argumento serem os regionais parte de uma tradição inventada do choro, a particularizar no presente a heterogeneidade de formações instrumentais dedicadas à performance do gênero, verificado na passagem do século XIX ao século XX. E aí esse conceito de tradição inventada é um conceito herdado do autor Eric Hobsbawm, né? E o que ele entende por tradição inventada são justamente essas tradições que muitas vezes são associadas a tradições, a momentos imemoriais, né? A prática de determinada prática tal como ela ocorreria em sua forma mais original, né? Ou sua forma menos influenciada, né? E, enfim, mas que não passam de formulações mais recentes, né, relacionadas a uma determinada tradição, né? E aqui o esforço nesse trecho, né, da minha dissertação de mestrado, que acabou resultando nesse artigo, foi justamente
de buscar separar, né, a história como área do saber da tradição, né? Porque a história a gente sabe que ela não está isenta a relações de poder, mas o seu compromisso com a ciência, ela precisa se distinguir mesmo, né, da tradição. Não pode haver uma subordinação da história à tradição. E aí eu faço eco ao Gabriel Lima Rezende, que aponta muito, né, para essa confusão que se deu no que ele chama de história oficial do choro, né, entre história e tradição. Essa história muitas vezes é contada por repetições de falas de pessoas, né, que têm uma relação muito grande com o gênero, mas sem necessariamente um compromisso ali com esses questionamentos relacionados à distinção entre uma coisa e outra. Então, essa foi a contribuição que eu trouxe, né, com esse artigo. Espero ter sido suficientemente claro e que vocês tenham gostado da discussão. Um grande abraço, muito obrigado.